Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vou explicar a vocês um filme de drama romântico de ficção científica de 2011 chamado Perfect Sense. Susan, uma epidemiologista, tem uma vida pessoal menos bem-sucedida em comparação com sua profissão. Ela acabou de terminar um relacionamento com o namorado. Susan e sua irmã jogam as pedras para apagar a raiva e a tristeza. Depois disso, Susan decide voltar ao trabalho e esquecer o que aconteceu. Enquanto isso, Michael, um talentoso chefe de um restaurante movimentado, tem um estilo de vida bastante desperdiçado. Depois de uma noite com uma mulher estranha, Michael geralmente pede que eles saiam para que ele possa dormir sozinho. No dia seguinte, Susan chega ao trabalho. Seu colega, Stephen, exige que Susan participe de uma investigação de um paciente recém-liberado do hospital. De acordo com sua esposa, ele estava tão emocionado e começou a chorar. Então ele disse que achava a vida sem sentido e de repente não conseguia mais cheirar. Ao trabalhar com o paciente, Susan descobre que este caso não tem nada a ver com seu trabalho. No entanto, Stephen diz a Susan que mais casos semelhantes são relatados na Europa em 24 horas. Todos os casos não têm infecção, nem ligação entre si. Portanto, Stephen e Susan concordam que a perda do olfato pode desaparecer, então não há necessidade de entrar em pânico ou relatar ao público em geral. Enquanto isso, em um restaurante chique e movimentado, Michael está girando com os pedidos. Ele tem um ótimo olfato que apenas cheirando um peixe ele pode dizer se está fresco. Depois disso, ele descansa do lado de fora do restaurante. Naquele momento, Susan também está fumando em seu apartamento próximo. Michael pergunta a Susan se ele pode ter um cigarro extra. Michael, como sempre, começa a dar em cima de Susan, mas ela não tem interesse nele. Ela fecha a janela enquanto Michael pergunta seu nome. Vários dias depois, Susan e a equipe ainda trabalham na estranha síndrome. Eles concluem que não é contagioso, mas está se espalhando. Para Susan, pode ser uma toxina ambiental, misteriosa ou até mesmo terrorismo. Em pouco tempo, ninguém sabe exatamente o que é, mas cada vez mais casos são relatados em todo o mundo. Eles não têm tempo para dar um nome à doença. As pessoas ficam tão emocionadas com as coisas. Eles pensam em todas as pessoas que machucaram. Até os bebês estão sobrecarregados de tristeza. Então eles encontram uma perda de olfato. Susan e sua equipe trabalham duro para descobrir a cura para a estranha síndrome. Ao mesmo tempo, Michael percebe menos pessoas nas ruas. Eles começam a usar máscaras mesmo que não seja contagioso. Alguns dos colegas de trabalho de Susan começam a contrair a doença. Como as pessoas perdem o olfato, o restaurante de Michael enfrenta uma queda no número de clientes. A cozinha fica incrivelmente silenciosa. No final, o mundo a chamou de Síndrome Olfativa Severa, SOS, enquanto Michael fuma. Ele encontra Susan novamente. Michael convida Susan para o restaurante e ele cozinha para ela na cozinha. Susan fica impressionada com o prato dele. Ela até gosta da comida com os dedos. E não se esqueça de elogiar Michael pelo peixe incrível. Enquanto Michael faz alguns doces para Susan, Susan de repente chora. Ela diz que sente falta de seu pai e a comida que Michael fez a lembra dele. Michael fica confuso, mas tenta confortar Susan. Depois disso, ele a leva para casa. Susan não consegue parar de sofrer, então Michael tem que ficar com ela. Enquanto consola Susan, Michael começa a chorar. Os dois se abraçam para superar a tristeza. Na manhã seguinte, Michael acorda de melhor humor. Quando os dois estão na cozinha, Susan informa que perdeu o cheiro. Michael testa uma xícara de chá e percebe que seu cheiro também desapareceu. No trabalho, Susan se envolve emocionalmente com a doença depois de saber que perdeu o olfato. Da mesma forma, Michael precisa pensar em soluções para cozinhar para seus clientes que perderam o olfato. Ele começa a acrescentar mais temperos e sabores para estimular o paladar. Os dois rapidamente lidam com a síndrome e se acostumam. À medida que as pessoas perdem o olfato, a memória também desaparece porque o olfato e o cérebro humano estão conectados. Sem o cheiro, um oceano do passado desaparecerá. Certa manhã, Michael assobia para chamar a atenção de Susan da janela. Os dois se aproximam. Eles vão para uma caminhada e falam sobre sua carreira. Susan e Michael rapidamente têm química. Eles fazem amor e tentam sentir o cheiro um do outro. Quando Michael compartilha com Susan que ele gostava de dormir sozinho, Susan tende a ser cautelosa devido ao seu último relacionamento. Ela pede a Michael para sair depois disso. Os dois continuam pensando um no outro, mas nenhum deles tem a chance de revelar o que pensam.
O mundo se transformou em caos devido à misteriosa doença. Como a ciência não consegue pensar em uma cura, as pessoas tendem a culpar os outros. Alguns pensam que foi devido aos planos de guerra da bioquímica, alguns culpam os terroristas, ou conspiração religiosa ou simplesmente o castigo de Deus, até ataques de OVNIs. Depois de um tempo, as pessoas ficam traumatizadas e iludidas sem motivo. No trabalho, Stephen se torna agressivo. Susan e outro cara têm que injetar nele um remédio calmante. Os mesmos sintomas acontecem com Susan no estacionamento. No restaurante, Michael também perde a paciência. Gradualmente, as pessoas ficam incrivelmente famintas. Eles comem quase tudo, desde flores, peixe cru, animais de laboratório, carne crua, até pasta de dente e batom. Depois de ingerir tudo o que podem, as pessoas vão acordar, ficando chocadas e enojadas com o que acabaram de colocar na boca. Quando a fome acaba, as pessoas começam a perder o sentido do paladar. Susan aparece na frente da casa de Michael, e os dois se confortam pela terrível perda pela qual passaram. Michael e Susan entendem o valor do amor, e as sensações restantes que ainda possuem, os dois lentamente se aproximam. No dia seguinte, Michael e Susan aceitam a verdade de que precisam esquecer a perda do paladar e seguir em frente. Em todo o mundo, as pessoas voltam ao trabalho. A vida continua a seguir. Depois disso, Michael aparece no restaurante. Ele trabalha muito para criar novas receitas e menus que se encaixem na síndrome da perda de sabor. Michael aproveita o sentido do tato e da audição para cozinhar. Com isso, o restaurante volta a receber clientes. As pessoas começam a escrever um diário sobre todos os eventos diários. Alguns leem em voz alta para outros. Enquanto isso, Susan e Michael desenvolvem um forte relacionamento. Eles geralmente passam o tempo juntos. Susan compartilha sobre o problema do ovário que a impede de ter um bebê no futuro. Michael também revela seu passado quando abandonou a namorada, que tinha câncer, e a deixou morrer sozinha. Michael está tão obcecado que não consegue nem dormir bem com nenhuma garota até que Susan apareça em sua vida. Os dois agora sabem tudo um do outro e se tornam mais tolerantes. Depois de um tempo, uma nova edição acontece pela primeira vez em Bangkok, na Tailândia. As pessoas fazem birras, ficam zangadas e temperamentais sem motivo. Também se espalha pelo mundo mais rápido do que qualquer um pode esperar, transformando o mundo em caos. Depois disso, as pessoas perdem o sentido da audição. Ódio, raiva e violência colocam o mundo em perigo. É chamada de Síndrome da Perda Auditiva Grave, SHL. À medida que o mundo fica profundamente preocupado com a nova síndrome, eles realizam quarentena em todos os lugares. O restaurante onde Michael trabalha está isolado e precisa se tornar o suprimento de comida para todo o prédio durante o bloqueio. Susan tem que morar com Michael porque seu apartamento está em uma zona de quarentena. De repente, Michael fica nervoso e começa a repreender Susan. Ele joga tudo na casa e insulta Susan na pior linguagem que ele nunca disse a ela antes. Em pânico, Susan tem que sair da casa de Michael. Ela dirige para o trabalho enquanto todos na cidade também se tornam violentos e agressivos. Enquanto isso, após o trauma, Michael enfrenta a perda auditiva. O CDC também chega em sua casa, pois vai isolar aqueles que sofrem de surdez espontânea. Depois disso, Susan recebe uma ligação de Michael. No entanto, Susan não quer falar com ele e fica loucamente irritada. Todos estão verdadeiramente em estado de choque e desespero. Susan também experimenta perda auditiva após a raiva. Com o tempo, as pessoas aprendem a se comunicar com sinais e gestos. Alguns escrevem uns para os outros. Algumas pessoas se tornam mais porque roubos e bullying acontecem regularmente nas ruas. Alguns ficam parados esperando o fim do mundo. Outros optam por lidar com a doença para seguir em frente. Michael e sua equipe montaram um restaurante novamente e reabriram o negócio. Ele cozinha a comida que é mais atraente e colorida para atrair mais clientes. Enquanto isso, Susan decide esquecer Michael e volta à sua profissão. As pessoas gradualmente percebem que precisam aprender para que o pior aconteça. Eles praticam andar com os olhos cruzados. Alguns leem mais livros e tentam memorizar as coisas boas. Michael ainda ama Susan quando ele passa por seu apartamento todos os dias, esperando que ele possa encontrar Susan novamente para pedir desculpas. Depois disso, o mundo enfrenta uma queda repentina de temperatura. A era do gelo aparece em todos os lugares, matando gradualmente as criaturas vivas na Terra. Uma manhã, Michael acorda sentindo-se sobrecarregado de amor e felicidade. Todos começam a cuidar e amar uns aos outros. Sorrisos e felicidade se espalham pelo eles compartilham um forte apego um ao outro para oferecer aquecimento, compreensão e perdão. Susan e Michael não são exceção.
Eles correm para se ver. Susan dirige para o restaurante de Michael enquanto Michael chega ao apartamento dela. Os dois se encontram no final. Assim como eles se abraçam, os dois e o resto do mundo ficam cegos. Inscreva-se para assistir mais vídeos como este e não se esqueça de ativar a notificação. Isso ajuda muito meu canal. Obrigado por assistir.